Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário com o irmão Moisés. Graça e paz, um bom dia na presença do Senhor. Dando continuidade ao tema Princípios Cristãos, nessa ocasião eu gostaria de falar de algo muito importante para a nossa caminhada com Cristo, que é a mordomia. Mordomia significa cuidar de algo que não é seu, mas como se fosse seu. O mordomo é a pessoa responsável pela administração de uma propriedade, ou seja, o mordomo é um administrador. O mordomo ele tem o dever de cuidar de algo que lhe foi confiado como se fosse dele, porque no tempo certo deverá prestar contas do que lhe foi confiado. Nós podemos ver essa verdade por toda a Bíblia Sagrada. Desde o Jardim do Éden, onde Deus colocou Adão para que cultivasse e guardasse a terra. Vemos no livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 15, diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Esse era o exercício de mordomia para Adão. Deus nos deu bens materiais e espirituais, para que cuidemos e zelemos. Deus deixou a natureza, o nosso corpo, nossa mente, bens materiais, dons, filhos, pessoas, nosso ministério. E a esse respeito o apóstolo Paulo foi incisivo com Timóteo quando escreveu: Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Está lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4 e verso 14. Em Apocalipse, o Senhor exorta o anjo que estava na igreja de Filadélfia: Eis que venho sem demora, com o servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse, capítulo 3 e verso 11. Quero falar dos valores que estão ligados ao princípio da mordomia. Primeiro, zelo. Nós temos que ter zelo na casa de Deus. Zelo pelo nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Claro que não podemos confundir com veneração ao corpo humano e adorar, como muitos ficam até doentes mentalmente pela adoração ao corpo. Nós vemos mulheres, principalmente mulheres com anorexia, homens que vivem nas academias por causa da hipertrofia dos músculos, e não podemos confundir. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19 e 20, diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O segundo valor que eu gostaria de falar é sobre a responsabilidade. Eliezer, servo de Abraão, ele teve a responsabilidade de ajudar a escolher uma esposa para o filho do seu senhor, Isaque. Nós vemos em Gênesis, no capítulo 24, o verso 12 ao 14. E o inimigo desse valor é a negligência. Em 2 Crônicas, capítulo 29 e 11, diz: Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele para o servirdes, e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Provérbios 18 e 9 diz: O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. E em Jeremias, no capítulo 48, verso 10, a parte A diz: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor,
relaxadamente. Por último, eu gostaria de falar do terceiro valor, que é a generosidade. Por mais que muitas vezes nós achamos que não temos nada, mas nós sempre temos algo que podemos oferecer ao nosso próximo, aqueles que estão à nossa volta. É dito que as pessoas que mais compartilham são aquelas que menos têm. Os mendigos, quando recebem um alimento e veem que ao seu lado há alguém que não tem, eles compartilham. Como será que nós temos agido em relação à generosidade? Será que temos compartilhado aquilo que temos? Em Mateus, capítulo 25, verso 29, diz: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Que nós possamos ser fiel, se achamos que temos pouco, ou se temos pouco, que possamos ser fiel no pouco, para que o Senhor multiplique, o Senhor coloque, acrescente mais e mais nas nossas vidas. Seja um dom que você tem para compartilhar, seja algo material, que possamos entender e conseguir percebermos aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para nós compartilharmos. Quando nós entendemos o princípio da mordomia, nós desapegamos das coisas materiais, dos títulos, e entendemos e aceitamos que é muito mais importante termos a função do que o título. Pastor é aquele que de fato apacenta, não adianta só o título. Diácono é o que serve com alegria, não apenas o que tem apenas o nome. Nós somos mordomos de Deus, precisamos entender que tudo o que temos foi Ele que nos deu. Se quisermos ser abençoados, obreiros aprovados, nós temos que saber administrar tudo aquilo que nos é dado. Se formos fiéis ao Senhor, Ele nos suprirá em tudo, segundo as suas riquezas em glória. Que o Senhor nos ajude. Em Romanos, capítulo 11, verso 36, diz lá: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.